Um sábado que era para ser bem diferente. Nós estaríamos hoje com a programação lá no Parque dos Dique com o Papos. Nós tínhamos planejado fazer ele de lá, justamente para contar dos preparativos do São João no Parque. Mas o São João no Parque é um dos eventos ou dos movimentos que sofre impacto com essa previsão de grandes volumes de chuva das próximas horas. E aí eu convidei a Vânia Vorm, para estar aqui na bancada conosco. A Vânia tem 56 anos e mais de 30 de prefeitura. E quando eu chamei a Vânia, eu fui toda cheia de argumentação, porque eu pensei assim, a Vânia é uma mulher, ela é tão discreta, ela alinha, todo mundo conhece ela, mas ela é tão discreta, Jesus, vou cheio de argumentação, porque nós queríamos muito entrevistá-la. E ela topou e eu estou muito feliz, Angélica, nós estamos muito felizes. Vânia, bom dia, prazer te ter aqui. Estar aqui. Nós duas gostaríamos de estar em outro local hoje, né? Mas estamos aqui e tudo na vida tem um propósito. Então, te agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo nessa manhã para essa troca de uma conversa legal entre nós, né? Tu sabes, Vânia, que quando a gente criou o Papos, então em setembro nós comemoramos 12 anos de programa. Na justificativa do projeto, porque o que a gente queria com esse horário, nós queríamos contar histórias de mulheres. Mulheres que inspiram mulheres. E aí, quando a gente fala isso, eu tô falando das mulheres aqui, das mulheres que eu encontrava, que eu conhecia. E eu faço isso até hoje. Eu encontro alguém, eu penso, meu Deus, tem que contar essa história. Porque algumas mulheres conhecem, as mulheres próximas, as que trabalham, as da família. Mas nem todas as mulheres conhecem. Então, o rádio, ele oportuniza isso. E eu começo te fazendo essa pergunta. Quem é esta mulher? Quem é essa mulher? Eu sou a Vânia, então eu sou filha de agricultores, que são pessoas, a minha família é uma família que colonizou o bairro Jardim do Cedro. Lá, aquela comunidade se chamava São Bento, né? Até se tornar então um novo loteamento, Jardim do Cedro. Sou filha de agricultores, uma menina que sempre quis estudar, ter uma profissão. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu estudei, me formei muito cedo, muito menina. Com 17 anos eu era professora, fiz magistério no Madre Bárbara. E aos 17 anos, naquele momento ali, a Prefeitura de Lajeado iniciava o processo de concursos. Até ali, então, não existia isso, né? Mas eu tinha 17 anos, menor de idade, não pude participar do primeiro. Em seguida, logo, a prefeitura fez outro concurso, eu fiz, e foi onde que eu entrei na prefeitura em agosto de 1987 e fiquei. Estou até hoje, completando meus 38 anos de prefeitura. Eu sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos e prezo muito essa vida família, a minha família em primeiro lugar sempre, para tudo. Meu marido, meus filhos e os que vivem em volta, né? Tem um genro, já é o 3º filho, né? E sou professora por formação. E a minha vida se mistura muito, toda essa minha história com a prefeitura. Todo esse tempo, são 38 anos praticamente, que eu trabalho na prefeitura, são muitos colegas, é muito aprendizado. Eu digo sempre que eu muito mais aprendi do que ensinei até hoje, né? Trabalho hoje com crianças também, sempre trabalhei com as crianças do 0 ao 100. São as pessoas que eu convivo, que eu trabalho hoje na prefeitura. E eu sou uma servidora e eu tenho muito orgulho de ser uma servidora pública, porque eu visto a minha camisa, eu cumpro com minhas tarefas e tento fazer o meu melhor todos os dias. Claro que a gente erra, é normal. Mas eu tento fazer o meu melhor todos os dias, tanto na minha casa quanto no meu trabalho e por onde eu passar. Vânia, quando tu fez o concurso lá com 18 anos, tu fez para sala de aula? Isso, séries iniciais. Eu me formei professora, né? A gente sai do Madre Bárbara lá com um curso normal, concluído, né? Como professora de séries iniciais. E aí eu fui para uma escola, a escola onde eu estudei, onde minha família estudou. Nós temos um vínculo ali naquela comunidade do Jardim do Cedro, por sermos colonizadores daquele local. Minha mãe havia estudado na escola Dom Pedro, ela é uma escola centenária, né? E meus irmãos e eu. E aí eu volto, fiz meu estágio
do magistério na Escola Dom Pedro, não poderia ser em outro lugar. Claro. E aí eu volto como professora aos 18 anos para a Escola Dom Pedro. Que demais. E ali eu fiquei 10 anos na 10 sala anos. de aula. Sala de aula. Sala de aula alfabetizadora. Olha só. Isso aí. Por isso que frequentemente, quando estamos juntas, alguém te chama de prof. Isso, eu me encontro. Oi, prof, tu foi minha prof lá não sei aonde. Tanto também depois, quando eu entrei no mundo da dança folclórica, também foi me trazendo um novo nicho de pessoas, de famílias, né? Mas ali na Dom Pedro foram 10 anos alfabetizando na sala de aula. Quando que as danças folclóricas chegam na jornada? Na minha vida, em 1997. Na verdade, em 92, pós o desfile do centenário aqui em Lajeado, os grupos de dança surgiram muito forte. Esse movimento surgiu em 92, 1992. Muitos grupos surgiram em Lajeado, que hoje já são outros municípios, né? E ali, então, eu passo a fazer parte do Centro de Cultura Alemã de Lajeado, que surge em julho de 1992. Aí que entrou na minha vida a dança folclórica, né? Fui buscar formação, a gente tem uma associação cultural em Gramado, que é a fonte que nos forma, então, instrutores de danças folclóricas, né? Com instrutores no Brasil todo. E foi nesse momento que entrou a dança folclórica na minha vida. Mas até 97, eu estava ainda em sala de aula na Escola Dom Pedro. Em 97, eu recebi o convite, então, para vir para a Secretaria de Cultura, na época. Era Cultura e Turismo, a Secultur. Foi um convite do seu Valdemar Richter. E eu lembro assim, eu falei, ai, seu Valdemar, mas assim, ó, eu vou então por 2 anos, organizo os grupos de dança, vamos botar para funcionar, mas depois dos 10 anos o senhor me devolve aqui para minha escolinha, né, para minha Dom Pedro. Sim, sim, tudo certo, ele disse. E estou até hoje. Hoje é a CECEL. É, a CECEL. A CECEL foi, eu fiquei de 97, depois ela se tornou Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né? Houve um processo, todo um processo de transformação. Hoje ela retorna, então, a CECEL, retorna a ser novamente Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, né? As mudanças que aconteceram ao longo do tempo e eu fui vivendo por aí. Eu passei um período que eu fui trabalhar na secretaria, na época era a STAS, né? Hoje ela tem uma outra sigla, SMDS, né? Mas eu passei e fui muito abençoada. Eu trabalhei 5 anos naquela secretaria lá e fui muito abençoada, porque lá eu conheci um trabalho com as assistentes sociais que eu não conhecia e eu aprendi muito com elas. Fui muito feliz lá também, nesse período que eu passei por essa secretaria. Vânia, hoje a tua atividade, tu tens o teu trabalho de instrutora de danças folclóricas junto ao Centro de Cultura Alemã? Também é. Como eu sou sócia fundadora dessa entidade, Quando lá que- eu sou Quando voluntária que isso lá. quando que isso começa? Lá em 92 Lá também. em 92, Ah. e isso quando eu sou sócia fundadora, quando nós fundamos, então, esta entidade. Desde lá, minha vida também se confunde, se mistura com essa entidade, né? Um As trabalho pessoas- voluntário lindo, né, Vânia? Isso, as pessoas me relacionam muito, assim, à etnia, a esse trabalho, a essa entidade, né? Isso aí. Ô, Vânia, e hoje a tua atividade na CECEL? Tu falou lá no começo da nossa entrevista, crianças do 0 aos 100 anos. O que tu faz na CECEL? Eu sou professora por formação, mas ao longo da vida a gente acaba se envolvendo e aprendendo muito com todos os processos que acontecem dentro de uma secretaria, né? Então, assim, eu também fui fazendo alguns cursos que a própria secretaria foi me oportunizando, né? Novos aprendizados, novas caminhadas, né? E hoje, dentro da CECEL, além de ser, eu sou gestora de parcerias, eu trabalho com os eventos, sempre fui muito próxima ao projeto Conviver, né? E logo após a pandemia, eles me procuravam muito, eles pediam muito, nós queremos retornar ao nosso projeto, nós queremos retornar. E aí eu escrevi um pouco, conversei bastante com o Carlos, e a gente trouxe de volta o projeto Conviver também, foi um movimento ali, por isso que eu digo do 0 ao 100, né? Os grupos de danças nas escolas do município, nós temos 2 grupos hoje em escolas do município, na Escola Dom Pedro, desde 1992, esse grupo sempre existiu na Escola Nova Viena. São crianças pequenas que dançam, né, que fazem suas apresentações, seus passeios, suas viagens, que vão para Outubro dançar.
E então, e propriamente dentro da secretaria, a parte administrativa, assim, nós somos um grupo onde que todos se ajudam ali, todo mundo corre junto, né? Nós temos um grande líder que corre na frente e que leva o grupo junto com ele, e todo mundo corre junto e hoje estamos bem envolvidos, assim, acabei ontem de comunicar, nós conseguimos ontem, a prefeitura conseguiu depositar em contas aí do movimento que aconteceu dentro da cultura, um edital cultural, né? 2 editais que lançamos em fevereiro. Ontem esse dinheiro, então, chegou até as contas desses projetos que foram contemplados e isso dá uma satisfação para a gente, né? Agora vem a execução, agora vem a parte que a comunidade vai conhecer esses projetos. Então, isso tudo traz muito... Tu não consegue te desligar disso nunca, sabe? Essa seria a minha próxima pergunta, Vânia, porque existe um estereótipo do servidor público, né? De que trabalha em determinados horários, tem uma carga horária restrita, mas eu posso contar, são inúmeros, o São João no Parque seria um deles, né? De inúmeros eventos, e recentemente nós tivemos a escolha da Rainha da Terceira Idade. Eu encontro a Vânia final de semana, fora do horário, a Vânia responde o WhatsApp fora do horário. Às vezes, por muitas foram as vezes, Vânia, que eu tive receio. Será que chama a Vânia agora fora do horário? Porque o pessoal da comunicação, todo mundo maluco, né? Tem horários malucos e dorme de forma estranha, assim, sabe? Lá pela madrugada acorda com uma ideia e manda sugestão de pauta. E sempre de pronto me respondeu, é um estereótipo que se tem do servidor público, Vânia? Eu que nem te disse, Aline, assim, ó, no momento que eu fiz um concurso, que eu assumi essa profissão, eu me tornei uma servidora. Eu sou servidora sempre. Eu não sou uma servidora das 8 às 11h30, da 1h30, 15 para 5. Eu não consigo separar isto. Eu sou servidora há 38 anos e eu não consigo, eu me misturo com esse contexto, eu não consigo separar isso disso. Ontem, meu expediente acabou às 13 horas. Às 18 horas, eu estava conversando com esses proponentes. Olha, pessoal, confira suas contas, o dinheiro deve estar aí. Mega feliz junto com eles. Então, assim, às vezes me cobram. Fora do expediente, não, Vânia. Mas eu não consigo fazer. Eu sou servidora sempre. Ô, Vânia, nesses 38, né? 38 anos de carreira... Passaram prefeitos, passaram secretários, passaram crises econômicas, crises sanitárias, crises políticas. O país enfrentou crises políticas e, claro, sempre reverberando aqui, mesmo que nós estejamos no interior do Rio Grande do Sul, nós não somos uma bolha, né, uma ilha, a gente fala muito sobre isso. Então, nós tivemos vivências totalmente diferentes. Estar tanto tempo dentro de uma organização é conviver com pessoas totalmente diferentes, são líderes diferentes o tempo todo. E aqui a gente nem mencionou as enchentes, que nós estamos na iminência de registrar mais uma, e nós tivemos duas catástrofes, enchentes grandiosas, enchentes de proporção menor, e a pandemia, né, que talvez tenha sido aí, para quem nos escuta agora, sempre a gente lembra, né, tenha sido o maior desafio das nossas vidas junto com maio e setembro. Como é que é fazer tudo isso, conviver com tantas pessoas? Porque, por vezes, temos um time estabelecido 4 anos e muda nos 4 anos seguintes. Então, assim, adaptar-se faz parte do jogo o tempo todo. Faz parte. Para mim, o segredo de tudo isso é aprender. A gente ensina muito, mas a gente aprende muito mais, sabe? Quando tu consegue abrir tua mente e foram muitos prefeitos, prefeitas, eu convivi com uma, agora estou convivendo com outra, foram muitos secretários, já perdi a conta de quantos secretários eu já passei, não conto às vezes, né? Mas eu procuro sempre aprender muito de cada um, né? Problemas, vivências difíceis, momentos difíceis, faz parte do jogo. E de tudo, eu tento tirar o que serve de melhor para mim. O que não serve, a gente põe naquela caixinha lá, guarda, esquece, tudo bem. Mas o que serve, e sempre tem, de todos e de tudo, tem o que serve, o que tu guarda para ti. E quando os grupos novos vêm chegando, eu sou aquela que vamos lá, eu tento acolher, tratar da melhor maneira possível o colega novo que vem chegando.
E ser parceira em todos os momentos, né? Para tudo. É aquela que lá, quando tem um colega de aniversário, Vânia, podia fazer uma galinhada para nós, né? Vamos lá. Mas eu quero comprar as coisas, depois tu paga a conta. Mas eu compro, eu cozinho e tu paga a conta. Tudo certo. Essa mobilidade, sabe? A gente não... Eu entendo o mundo muito dinâmico, entende? O mundo é muito muda muito rapidamente, né? São tantos anos. Então, eu também fui indo junto, aprendendo junto e seguindo junto. E minha vida se confunde, se mistura no meio de tudo isso aí. Agora, isso é incrível, Vânia, porque na era que no momento que nós vivemos, a gente tem falado muito sobre a necessidade de relacionamento, né? De adaptar-se, porque a gente vê muitos profissionais com conhecimento técnico, mas com muita dificuldade de relacionamento. Isso. Alguém para estar há 38 anos numa organização como o poder público, que muda a gestão, a cada 4 anos muda a gestão, ou pelo menos peças desse time mudam, adaptar-se, relacionamento, comunicação, são as cerejas aí desse bolo. Eu quero te perguntar, Vânia, há 38 anos, quando tu começou a trabalhar na prefeitura, quando tu passou no concurso, tinham muitas mulheres concursadas? Era um universo já dividido, meio a meio? O meu universo onde eu entrei eram professoras, meninas que saíam do Madre Bárbara ali. Nós tínhamos só o Madre Bárbara que formava professoras, né? Das séries iniciais, né? Então, sim, era um universo que tinha nas escolas, mas dentro da prefeitura, não, ela era diferente. A maioria eram homens, né? Que ao longo do tempo isso foi mudando, né? Hoje nós temos os PCDs conosco, com quem a gente também aprende muito. Mas o mundo onde eu entrei lá na escola como professora, nós éramos a maioria mulheres. Os homens professores no município, né? Tínhamos alguns também, mas foram menos, era um número menor. E teve algum desafio, Vânia, ao longo da tua jornada de 38 anos por ser uma mulher nessa função? Não, de forma nenhuma, nunca. Tu sabe que eu fiz essa fala aqui na redação. Eu observo as entidades parceiras do São João e olha que isso é um fragmento pequeno da tua carreira, da tua jornada. Mas todos te conhecem dos bastidores de outros eventos, né? Ou do teu trabalho voluntário frente ao Centro de Cultura Alemã. E eu percebo que eles têm um respeito, uma gratidão, uma admiração, mas um respeito em falar com a dona Vânia, né? Pede pra dona Vânia, eu posso falar com a dona Vânia. Ou a professora, que eu tinha muita curiosidade de fazer essa pergunta, porque tu tá há muito tempo performando no espaço público, né? E hoje a gente tem mais tranquilidade para algumas áreas. No passado não tínhamos, mas eu tinha essa sensação desse respeito mútuo de todas as pessoas, e de fato é. Eu aprendi com minha mãe uma frase que diz assim, ó, trate os outros como você quer ser tratado. Isso é um lema para mim. Um senhor uma vez me perguntou, Vânia, como é que pode que quando tu pede para os teus colegas façam aquilo, eles vão correndo lá e fazem o que tu pediu? Por quê? Porque eu trato eles da mesma maneira que eu gosto de ser tratada. Então, isso sempre, esse respeito, em primeiro lugar, se eles me respeitam, porque eu os respeitei sempre e os respeito, né? E trato com a mesma dignidade, com o mesmo carinho sempre. Se tu leva, volta para ti. Tudo que tu jogar para o universo, volta para ti. Vai voltar. Ô, Vânia, 38 anos, quando tu entra lá na escola, formada no magistério, o ápice da tecnologia era o mimeógrafo? Era. A matriz. Nossa, aquilo era demais. Eu preciso te dizer que quando eu fiz o magistério, o meu sonho era ter um mimeógrafo para chamar de meu. Que isso? Daí eu tava na frente do mundo, né? Hoje em dia eu tenho certeza que tem gente nos ouvindo que não faz ideia do que seja um mimeógrafo. Não sabe o que estão perdendo. Mas a tecnologia foi chegando e foi derrubando muitas portas, né? A gente tem um telefone, imagina o São João no Parque, a gente tem um grupo com as entidades parceiras. Isso há um passado não tão distante, a gente não conseguiria imaginar. Tu teve que te adaptar a tudo isso, a toda essa tecnologia ao longo da carreira. Como que foi, Vânia? Foi fácil? Foi difícil? Não foi fácil. Não é fácil. Dizer que fosse fácil, não, eu estaria mentindo. Não é fácil, porque tu tem que estar sempre aprendendo. E sempre parece... Eu sempre digo para meus colegas, me ajuda porque eu não sei. Não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Me ajuda porque eu não sei. Porque sempre tu precisa estar sempre aprendendo. E não foi fácil, sabe?
claro que eu vejo assim, ó, aconteceu um fato comigo quando eu estava com uma turma no Jardim Zoológico, uma criança caiu e se machucou. A minha última turma de sala de aula, em 96. E aí avisar a família, Nossa. avisar a escola, que não tinha telefone na escola. Como faz isso? Olha Foi um isso. processo bem difícil. Eu tive que ligar para uma vizinha da minha família, que foi avisar a minha família, que foi avisar a escola, até que a gente conseguiu trazer a mãe dessa criança, que nós tivemos que internar a criança para fazer exames, né? Porque ela machucou. Então, eu fico olhando para trás, assim, vejo como aquele processo foi difícil naquele momento, que hoje, em segundos, a gente resolve, né? Então, o mundo evoluiu muito, a nossa vida ficou muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Lá do tempo que tinha que fazer o desenho para passar no mimeógrafo, que era lindo, maravilhoso ver sair aquela folha de dentro do mimeógrafo, até hoje, o mundo ficou muito mais fácil. Mas é um constante aprendizado, a gente precisa estar sempre aprendendo. E todo dia eu descubro que tem coisas que eu não sei fazer, que eu preciso aprender, que alguém precisa me ensinar. E eu não tenho problema em dizer eu não sei, me ensina aí que eu não sei. E que magnífico isso, né, Vânia? Porque tu trabalha com pessoas de todas as idades, todas as gerações. Sim. Uhum. Com crianças pequenas e daí o adulto, né? E a galera aí da terceira idade, que ensina muito pra gente também, né? A gente aprende muito com eles, né? As vivências que a gente tem com eles. Eu tenho uma aluna, uma senhora que tem 93 anos, que eu pergunto para ela, qual é o teu segredo? Como é que pode que tu tá tão bem assim? Como meu peixe, tomo minha cervejinha. Olha aí. O que ela me ensina? A leveza da vida, né? A leveza da vida. Vânia, tu me dizia lá no começo do bate-papo sobre ter feito tudo isso simultâneo com a tua família, né? A concepção da família se deu durante a tua carreira. Tu casou quando? Em 97, quando eu fui chamada para ir para a cultura, para trabalhar na Casa de Cultura, eu estava comprando minha casa no Jardim do Cedro. Eu trabalhava lá na escola. Eu casei, né, em 97. Em 99 nasceu a Emily, minha primeira filha, hoje com 26 anos, deve estar nos ouvindo. E a Emily cresceu subindo aquela escadaria da Casa de Cultura, gatinhando. Minhas colegas diziam, Vânia, essa menina vai cair. Não vai cair nada, deixa ela explorar, deixa ela aprender. E ela cresceu junto comigo dentro da cultura, né? Começou a dançar também, inevitavelmente, com 3 anos, dança até hoje. O genro, para poder ser genro, teve que dançar também. Botou o pé na casa da Vânia, tem que saber dançar, gente. Dançar. Então, minha família... E eu tive a Emily, só a Emily, aos 14... Quando ela tinha 14 anos, eu queria ter muitos filhos, né? Porque eu gosto muito de gente, de pessoas, né? Mas a minha condição física não me permitia. Mas eu teimosa lá, quando estava chegando lá nos 38 anos, eu pensei, está chegando né? Eu vou insistindo. E aí procurei, e o doutor Sérgio Bertoglo, meu amado ginecologista, disse, minha filha, tenha teu filho, está tudo certo, né? E aí chegou o Enzo, quando a Emily tinha 14 anos. Em 2012 veio o Enzo, né? Eu estava indo para os 44 do segundo tempo ali. Eu demorei até que o Enzo chegou, não sei por onde esse guri andava, até que ele veio, né? Eu fiz um psicológico ali, não consegui engravidar daí, né? Mas com quase 44 ele nasceu. É uma benção hoje, um menino de 12 anos, que dança também. Dança também. Gosta muito da cultura e da arte também. E a minha família se construiu assim. E o teu marido dança? Dançou durante um tempo, depois não quis mais. A gente já está naquela fase assim, a gente quer ficar em casa, olhando um filme. Tá, mas se precisar, tá ali. Mas assim, a nossa vida sempre foi assim, muito tranquila de eu acompanhar estes grupos e chegar em casa na madrugada, meu marido em casa dormindo de boa e tá tudo bem, tá tudo certo. É o trabalho dela, é um respeito que acontece, né? E viagens acontecem, a gente vai para fora. Eu não quero ir junto, eu prefiro ficar aqui, minha cama, minha TV, tudo bem. E a família se constituiu assim, né? Os combinados da família, né? Que bonito quando dá certo, que bonito quando se respeita, né? Ô, Vânia, preciso te perguntar antes de fechar. O que a Vânia vai estar fazendo daqui a 5 anos? Essa semana participei de um podcast, me perguntaram isso, eu falei, gente, eu não sei, peraí que eu preciso de um tempo para pensar, né? Porque normalmente eu coloco as pessoas em saia justa, então quando me colocam em saia justa, o que tu quer estar fazendo, Vânia, daqui a 5 anos? E o futuro da Vânia? Como que vai ser?
Pensando, a gente imagina que sim. Eu penso ainda, eu ainda quero trabalhar por um período, né? Mas às vezes eu digo para os meus colegas, olha, gente, se eu estou vencida, vocês me avisam que eu vou para casa. mas eu quero também um dia, eu digo isso para os grupos, um dia eu quero fazer parte do grupo como integrante do grupo. Eu quero curtir um grupo. E há poucos dias a Gláucia, num evento conosco, num evento dos grupos de dança, disse: será que lá na frente nós teremos pessoas que irão nos proporcionar essas oportunidades? Eu creio que sim. Eu tento formar meus seguidores. Eu tenho alunos já hoje que a gente já manda para curso, para que eu possa também lá na frente ser só uma dançarina, ser só, entendeu? Viver os grupos como uma integrante. Contribuir, claro, sempre dentro da medida possível, mas ser uma integrante, ser uma associada somente, entende? Curtir de outra forma. Curtir de outra forma. Isso eu vejo para mim lá na frente. Quando? Não sei. E a prefeitura? Não sei. Tenho lá o 75 é compulsório, né? Tem que... Eu tenho um tempo ainda até os 75, eu tenho uma margem aí ainda. Tem também muito assim, ó, o físico, o teu corpo físico, até quando ele te permite, sabe? Não tem como dizer que a idade vem nos trazendo algumas limitações. Ela vem trazendo situações que tu tem que aprender a lidar com, né? E contornar, achar uma outra forma. Mas não sei até quando. E a princípio eu tenho 75. Tá, já entendi. Vou anotar aqui, até os 75. Vânia, para fechar, trabalhar na organização, pensar, planejar, estruturar, visitar o parque, negociar com entidades, criar ações, ter tudo pronto e não conseguir realizar um evento como São João no Parque. Qual é o sentimento hoje? Eu choro. Nós choramos. Nós choramos, não tem como, porque tu vive com muita emoção essa preparação e a gente sabe que a comunidade espera, não tem como não chorar, a gente chora. Mas a gente entende também que neste momento a prioridade é cuidar da vida dos munícipes, né? Então a prefeitura tem esse papel, é um momento de cuidado. E ano que vem? Faremos de novo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vida que segue. E uma hora dessa, esse São João vai acontecer. Vai acontecer. Ô, Vânia, as entidades parceiras é aquele show de afeto toda reunião. É isso mesmo? É isso mesmo. Eles são gente como a gente. As vivências são somente em locais diferentes. Mas as vivências são as mesmas. Tudo que nós queremos é a união do povo, é a satisfação, é a alegria, é a comunidade junta, é a festividade, é aquele momento que traz vida, alegria. É isso que a gente quer. Vânia, prazer te conhecer mais, depois desses anos já te assistindo performar na organização do São João no Parque. Prazer te ter aqui, sucesso, vida longa para tuas iniciativas e que nós possamos nos encontrar logo ali. Daqui a pouco a gente já está falando de São João no ano que vem. Isso aí, logo ali. Não, foi o que eu escrevi no grupo. Não saiam do grupo, pessoal, que logo ali na frente a gente volta, a gente retoma este assunto, né? Logo ali. Te agradeço, Aline, assim, essa forma. Acho que para mim é um prazer muito grande trabalhar contigo, estar contigo, aprender contigo, estar a teu lado, né? Me deixa muito feliz também, né? Então, é um prazer poder conviver contigo, partilhar contigo estes momentos da nossa vida, né? Recíproco, recíproco. Conhecemos um pouquinho mais da Vânia Worm, 56 anos, 38 de prefeitura, uma das lideranças quando a gente pensa na organização do São João no Parque.